estava assistindo o depoimento, porque foi a Semana Chico Xavier, né? Eu fiquei impressionado como que a grande mídia, né, toda noticiou os 20 anos da partida de Chico Xavier. E a gente nota que são matérias espontâneas, mostrando o quanto que a figura de Chico é uma estrela brilhando neste céu dos mártires cristãos dos novos tempos, para iluminar a vida das pessoas que querem seguir os caminhos de Jesus. E eu observava um depoimento de um antigo vídeo dele, não esse falatório insosso, que não tem nada de verdade, que são vaidosos querendo tomar conta do médio e usufruir do que o médio construiu com tanto sacrifício. Mas nós estamos falando daqueles depoimentos antigos, em que o Chico, com os verdadeiros e leais amigos, espíritas cristãos de verdade, estavam sempre do seu lado, com aquele respeito, com aquela consideração, com aquele amor à doutrina, que é o evangelho de volta para o mundo. Então o Chico falava nesse depoimento sobre a beleza do trabalho de Allan Kardec, que é a base. Kardec é a nossa base, Kardec é o fundamento, mas a construção é Jesus. E a gente viu a coerência do Chico trabalhando exatamente isso que a gente tem tentado levar para as pessoas. A base é Kardec, porque é a ciência espiritual que veio através dele, patrocinada pelo próprio Cristo na vida espiritual. Mas a construção é Jesus, porque a doutrina espírita revive a moral evangélica, porque é a mais pura que a Terra já recebeu até hoje. A gente precisa compreender que Kardec moldura Jesus, ele dá base científica, filosófica, para que a gente possa usufruir desse edifício chamado Jesus, Evangelho de Jesus. Então, é tão bonito ver isso, o Chico conversando, colocando tão claro isso para nós. Nós estamos vivendo num período de muitas mentiras, de muitas ilusões que salteiam as inteligências. Em todos os ambientes de trabalho, na política, na religião, na filosofia, nos interesses sociais, nas empresas. Mas nós precisamos estar com a verdade que Kardec trouxe dos espíritos superiores, porque a verdade não é do Hippolyte Léon, cognominado Allan Kardec. Ele foi o organizador daquelas bases sem as quais a gente acredita em qualquer mentira, a gente segue qualquer falso profeta, qualquer falso Cristo. Com Kardec, nós desmistificamos aquilo que não tem, que não é verdade, que não é útil, que não é bom, que são os 3 crivos de Sócrates. Quem estuda Kardec está pronto para entender Jesus na essência, no dinamismo do amor que ele trouxe para a gente e que se transformou em verdadeira caridade do céu. Então a gente começa o programa dizendo isso, porque enaltecer a beleza do trabalho do Chico significa reconhecer um trabalhador leal a Allan Kardec e a Jesus. O resto que estão inventando, vocês jogam. Vou falar igual o Arnaldo Rocha dizia, coloca no vaso sanitário e dá descarga. Porque é muita mentira, é muita disfarçatez. Outro dia eu vi uma entrevista do Divaldo falando assim, eu não sou obrigado a acreditar nesse elemento. Que coisa boa que o Divaldo fez. Acho que fiquei tão feliz, porque o Divaldo conhece o Chico e sabe da mentirada que estão pregando aí em nome dele. Então, nesse momento de 20 anos do Chico, vamos olhar o que é verdade do Chico. Os seus depoimentos, as suas obras, as suas entrevistas, ele falando das coisas dos espíritos, das coisas da doutrina, falando a verdade. Não vamos acreditar em mentira de quem conta um conto e aumenta ponto para poder ter mídia, para poder compensar suas frustrações da sua própria vida falida, moralmente. Vamos pensar nisso, pessoal. O Chico é amigo do pôr do fio do bigode, como Arnaldo Rocha, como Honório Abreu, como Martins Peralva, como os grandes amigos de São Paulo, que não são esses palpiteiros aí, não. Vamos prestar atenção na verdade. A gente precisa acordar com doutrina espírita. E sem Kardec não tem doutrina espírita. É fantasia. Então vamos com Kardec e vamos para a obra de Chico, para o exemplo do Chico. E vamos seguir com a verdade. A verdade e o amor se conjugam nestas obras.
Lembrando que o Chico disse, Kardec é a base e Jesus é a construção. Deixamos isso aí no início do programa para a gente pensar, Márcio. Porque nós precisamos valorizar o Chico na verdade, não nas mentiras que contam dele. Tem muita gente aí querendo criar religião em cima de mentiras que só o Chico contou para eles. Mentira, disfarçatez, isso é loucura psíquica. Nós estamos vivendo um momento muito delicado nesse sentido. Por isso Jesus advertiu, e o Espiteraço repetiu isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns. Cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas. Eles vieram para desviar a verdade e o amor. Acordem. É o que eu posso dizer. E eu tomo a liberdade de complementar que esses mistificadores, né? Desculpa a trava-língua aqui. Na verdade, a única que eu percebo, a única hora que eles falam de Kardec é para afirmar falsamente que Chico é a reencarnação do codificador. Insosso. Né? Quer dizer, é triste, né? Porque a gente está vivendo um momento de transição e muitos estão se permitindo levar por essas mentiras, por essas falácias, por essas historinhas. Enfim, isso que você está falando é importante porque as pessoas vão acreditar nas fugas e nas transferências que elas desejam. Então, a pessoa tem que pensar, eu tenho compromisso com a verdade? Eu tenho compromisso comigo mesmo, com o caráter? Se ela tem compromisso com o caráter, ela não compra esse disse-me-disse fantasioso de revista Caras do Além. Me engana que eu gosto. Eu acho super importante, Wagner, porque assim, eu fui apresentado mesmo à doutrina lá em 1991. E eu comecei a minha carreira profissional há 33 anos. E a gente sempre no começo, né, a gente vai sempre buscando algumas informações, e a gente vai estudando um pouquinho mais, lendo uma obra e outra, e a gente vai percebendo que não é de hoje. Quer dizer, isso sempre existiu. Acontece que com o advento da internet, principalmente desses mecanismos de comunicação de massa, que é o YouTube, por exemplo, e outros canais e veículos de transmissão, principalmente de vídeo e áudio, se pega informações descontextualizadas, inventa-se e cria-se um personagem que nunca existiu, que é esse Chico que eles vendem, como se fosse Kardec reencarnado, e tentam vender uma ilusão. E o que me preocupa, porque eu vou ser honesto, minutos atrás, porque eu passo na televisão, e sempre há algumas sugestões. Essas pessoas não são espíritas. São tudo, menos espíritas. E acontece que, como a gente está acostumado a assistir os programas espíritas, vem como sugestão. E muitos desses programas são patrocinados, por isso que tem uma visualização muito grande. Tem muito dinheiro por trás disso. Exatamente. E eles estão a serviço da treva, que quer destruir a seriedade doutrinária e evangélica. Eu ia chegar justo nesse ponto. Então, vigiai e orai. É o momento mais oportuno para a gente levar realmente essa indicativa de Jesus a muito, muito a sério.